Olá, amigos! Dando continuidade ao nosso guia de estudos, lição 3, esta semana com o tema A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E em São Mateus 4, versículo 4, já temos uma demonstração de como Jesus considerava as Sagradas Escrituras. Respondendo ao diabo na tentação, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Infelizmente, nesta era pós-moderna, a Bíblia tem sido amplamente reinterpretada por lentes de uma filosofia que questiona tanto a inspiração quanto a sua autoridade. Na verdade, a Bíblia é vista meramente como ideias de seres humanos que viveram em uma cultura relativamente primitiva e que não podiam compreender o mundo como nós compreendemos hoje. Vimos que quando Jesus foi tentado pelo diabo, através do apetite, ele respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Jesus apontou para a palavra viva e sua fonte divina fundamental. Dessa maneira, ele confirmou a autoridade das Escrituras. Quando tentado com os reinos da glória do mundo, Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Cristo nos lembrou de que a verdadeira adoração se concentra em Deus e não em algumas outras pessoas, e que a submissão à sua palavra é verdadeira adoração. Vimos que nas 3 tentações Jesus respondeu com as palavras está escrito, isto é, ele foi diretamente à palavra e nada mais para lidar com a tentação e enganos de Satanás. Essa é uma lição poderosa para todos nós. A Bíblia, e somente ela, é o padrão supremo e fundamental de toda nossa crença. Falando sobre a lei, quando lemos Mateus 5, 17 a 20, capítulo 22, verso 29, 23, versos 2 e 3, vimos o que Jesus disse nesses contextos. Ele afirmou que não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Jesus ensinou aos discípulos a obediência à palavra de Deus e à sua lei. Não há, de sua parte, sequer um indício de dúvida acerca da autoridade ou relevância das Escrituras. Quando lemos São Mateus 23, 37 a 40, nós vimos a visão de Jesus acerca da lei. Ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus faz aqui um resumo do sentido da lei. Cristo havia revelado a lei mais amplamente e resumiu os 10 mandamentos, cujos 4 primeiros se concentram no relacionamento divino-humano e os 6 últimos focalizam os relacionamentos humanos. Ele disse que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, verso 40. Cristo apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável. E devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. Como Jesus usou as Escrituras para ensinar aos discípulos a mensagem do Evangelho, ele disse aos seus discípulos que o Cristo deveria padecer para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Após a morte de Jesus, seus discípulos e seus seguidores ficaram confusos e cheios de dúvidas. Mas isso não é para acontecer. Cristo havia explicado tudo o que haveria de acontecer em sua vida. Em 2 ocasiões diferentes, Jesus explicou como tudo havia se cumprido das profecias do Antigo Testamento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Sagradas Escrituras. Lucas 24, 27.
O que Jesus ensinou e ordenou? Todos os seus ensinamentos são fundamentados em toda a Escritura. Ele veio com base na autoridade profética da palavra e em cumprimento das profecias das Escrituras, ele se submeteu a seu Pai. Qual é a relação entre Jesus e a origem e história da Bíblia? A origem da Bíblia se encontra em Deus e, portanto, ela contém a autoridade suprema para todos os aspectos da vida. Deus trabalhou ao longo da história para revelar sua vontade à humanidade por meio da Bíblia. Por exemplo, em Mateus 19, 4 e 5, Jesus citou um texto escrito por Moisés, mas ele se referiu a essa passagem da seguinte maneira: o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe. Em vez de dizer, assim dizem as Escrituras, Jesus declarou: o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse, atribuindo a Deus o que o narrador de Gênesis escreveu. Deus é considerado o autor dessa declaração, mesmo que ela tenha sido escrita por Moisés. Quando lemos Mateus 12, 3, Marcos 10, 6 a 8, vimos que Jesus compreendia as pessoas e os eventos históricos da Bíblia como verdades históricas. Sua visão de mundo estava fundamentada nas Escrituras. Ele tratava constantemente pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como verdade histórica. Ele se referiu a Gênesis 1 e 2, falando de Abel. Em Gênesis 4, ele fala sobre Davi comendo os pães da proposição, e a Eliseu também, entre outras figuras históricas do Antigo Testamento. Ele falou repetidamente do sofrimento dos profetas antigos em Mateus 5, 12, 23, 34 e Marcos 6, verso 4. Em uma mensagem de advertência, Cristo também descreveu os dias de Noé, que estava escrito no Antigo Testamento. Ele disse: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dia do dilúvio, Noé entrou na arca com a sua família e as pessoas não perceberam até que a chuva caiu. Jesus, fazendo uma comparação, ele disse que no fim do tempo, nos últimos dias, na vinda do Filho do Homem, falando sobre a sua própria vinda, Mateus 24, 38 e 39, que seria semelhante aos dias de Noé. Há aqui todos os indícios de que Jesus estava se referindo a esse ato poderoso de juízo de Deus como um evento histórico ligado à sua palavra no Antigo Testamento. E os apóstolos? Como eles compreendiam, como eles entendiam a autoridade da palavra de Deus? Quando lemos Atos 4, versos 24 e 26, vimos que eles tinham a palavra de Deus como autoridade suprema, inclusive citam-na como a palavra de Deus. Na verdade, os escritores do Antigo Testamento abordaram a Bíblia da forma que Jesus o fazia. Em matéria de doutrina, ética e cumprimento profético, o Antigo Testamento era, para eles, a palavra autoritativa de Deus. Nada do que esses homens disseram ou fizeram desafia a autoridade e a autenticidade de qualquer parte da Bíblia. Na verdade, os escritores do Novo Testamento, ou seja, os apóstolos, confiavam uniformemente no Antigo Testamento como a palavra de Deus. No Novo Testamento existem centenas de citações do Antigo Testamento. Um estudioso compilou uma lista de pelo menos 2.688 referências específicas, sendo 400 delas do profeta Isaías, 370 dos Salmos, 220 de Êxodo e assim por diante.
provando então que os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, confiaram e consideraram a palavra de Deus como as Escrituras Sagradas, assim como Jesus o fez. Podemos concluir então que a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia é que ela é a palavra inspirada de Deus, a verdade absoluta dada com amor para a salvação da humanidade. E você, meu amigo, como é que você considera a Bíblia, a palavra de Deus? Quando você lê as Sagradas Escrituras, como fica o seu coração? Eu desejo que o Senhor te ilumine e que você encontre na palavra de Deus a felicidade, a paz e a salvação. Quero te convidar a fazer uma oração. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a própria Bíblia nos ensina que Jesus respeitou a Tua palavra enquanto esteve aqui no ministério da salvação, como sendo as Escrituras inspiradas por Deus, e fez várias referências ao Antigo Testamento, assim como os discípulos também. Senhor, queremos respeitar a Tua palavra, mas queremos também, ó Deus, que essa palavra surta efeitos em nossas vidas. Ajuda-nos a melhorarmos cada dia, a fazer uma mudança em nossas vidas, através da fé na Tua palavra, em nome de Jesus.